Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, quinta-feira, 9 de julho, agora 20 horas e 37 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. Nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin em Tether, Ethereum em Tether e Bitcoin em reais. E claro, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, Telegram e Twitter. Hello, Wild Horses. Pessoal, muito obrigado pela atenção e pela audiência. Vamos então direto para o mercado. Nós tivemos aí uma queda no dia de hoje, uma queda razoável aí, 200 tethers. Ela ainda fica acima ali daquela LTA que a gente traçou lá na Exchange OKEx. Nós estamos mudando aí para a Exchange Binance, vamos voltar ali, o novo website deles a gente achou interessante. E a gente ainda está se acostumando um pouco com o visual, pode ficar um pouco estranho para vocês, vamos ver isso aí acontecendo agora. E aí a gente entra direto no mercado, aqui a gente está na Binance, Bitcoin Tether, gráfico de 1 hora. Vocês veem essas três curvas com a coloração parecida, mas agora a gente está com 20, 50 e 200 períodos na média móvel exponencial. Então, qual é a ideia? A ideia é testar uma figura geométrica que seja time period agnostic. O que é isso? Que ela tenha validade em outros períodos também. Se vocês lembram, a gente ficava usando 24, 168 e 720, que era especificamente, era fine-tune para o gráfico de 1 hora. E a gente quer usar isso no gráfico de 1 hora, diário e semanal. Então a gente quer uma que não seja especificamente ajustada para um período de tempo, de candle, né? E consiga usar então figuras simplesmente ativando ou desativando elas em outros períodos, como em especial diário e a semanal. Além disso, vocês veem aqui uma névoa, na realidade é uma área sobreposta com um nível de transparência sobre o volume, e essa área aqui, ela corresponde à média móvel dos 200 períodos, porque a gente justamente quer ver o que são volumes atípicos, tá? Talvez a gente até aumente isso aqui, porque a gente está interessado em volumes que realmente break the trend, tá? Estão realmente acima, eles são realmente atípicos. Então, essa ideia aqui de usar essa leve coloração, esse manto, né, transparente sobre a volume, sobre as colunas do volume dos candles, isso aqui pode ser interessante, a gente ainda tem que fazer alguns ajustes, mas o que nós vemos aqui então? Nós estamos aqui então com a Bitcoin, gráfico de 1 hora, Bitcoin Tether, tivemos essa queda, estamos aqui brigando com a média móvel dos 200 períodos, muito interessante. Então as últimas 200 horas, nós estamos falando ali praticamente os últimos 8 dias, né? Me corrijam, mas se não me engano é isso aí. Então 3 dias dá 72 horas, dá 96, então é praticamente isso, tá? Então mais ou menos aqui os últimos 80 dias, um pouco mais da semana, né? E a gente vê aqui as outras médias convergindo. Então o volume aqui se acalmou, a gente está brigando com ela, a gente provavelmente fique por aqui. Interessante ver aqui como ela já vinha tentando se romper ela foi rompida e agora nós voltamos e fizemos essa volta com volume, mas não conseguimos ficar muito abaixo dela. Então é muito interessante, vamos aguardar aqui essa reação. Claro, tem que ver se isso aqui é efetivo ou é circunstancial, ou seja, se isso de fato é um suporte que foi rompido, ou é simplesmente uma linha que foi traçada ali e era isso, né? Então a gente vai acompanhar evidentemente nas próximas horas, mas existe uma possibilidade desse movimento de queda ter terminado e nos manter por aqui, tá? Do contrário, a gente teria um espaço para descer, quem sabe até esse fundo aqui mais embaixo, e aí a gente está falando dos 9K, logo acima disso 9,50. Então, até lá teriam aí mais 200 tethers, então a gente está praticamente na metade do caminho para quem saiu da casa dos 9K4 a muito custo reconquistado. A gente lembra que vinha comentando dos 9K3, que era uma resistência importante, ela foi rompida aqui com bastante volume, mas teve uma vida curta, que só mostra como de fato essa resistência dos 9K3 ela era legítima e importante. Vamos dar uma olhada então no gráfico diário. Antes de encerrar isso dali, nossa expectativa para as próximas horas é baixa volatilidade e manutenção do preço nesse patamar. Então a gente está falando de 9K100, 9K3, essa é a região aí que os preços devam ficar, na nossa opinião. E a gente vai aqui então para o gráfico diário, e a gente tem uma ideia muito parecida aqui dos
preços aqui brigando com essa média aqui, que a gente pode usar de 50, tá? De 50 aqui parece interessante. Então, olha só, a gente vê os preços aqui lutando, tentando romper ela, e aqui eles estão guiados aqui por ela. Então, enquanto a volatilidade fica baixa, o volume fica baixo, a gente deve ficar aqui em torno dessa média aqui também. E aqui a gente está falando dos 9.450 aos 9K. Então, dentro do gráfico diário, uma região um pouco maior. Então, gráfico de 1 hora, 9K100, 9K3, gráfico diário, 9K, 9K4. E aí a gente vai para o gráfico semanal. E aí o que a gente vê aqui? A semana, nós estamos aqui na quinta-feira, nós ainda temos então sexta, sábado e domingo. Temos praticamente metade da semana, tá? E a gente vê aqui o volume praticamente já o mesmo da semana anterior. Então a gente começa a ter uma evolução aqui. Associado a um candle de alta, a gente pode ter, chego a um suporte e a gente pode estar se distanciando dele para o lado bom, que é o lado para cima, tá? Evidentemente dá para ganhar dinheiro quando cai, mas não é a prática do varejo. O varejo em geral ganha dinheiro quando o preço sobe, tá? Não estou preocupado com o investidor institucional, eles também não estão preocupados comigo. Então, a nossa perspectiva é essa, a gente está aqui num suporte. Então, no gráfico de 1 hora e gráfico diário, a gente vê baixo volume, então baixa expectativa de movimentação, mas olhando no gráfico semanal, a gente tem um leve viés de alta, apesar do indicador de tendência ser negativo. Então, esse nosso viés de alta aqui ele é limitado, mas ele deve pelo menos nos manter aqui no nível atual. Então é isso, a gente fica com essa perspectiva sem graça para os próximos dias e quem sabe ao longo da próxima semana seria muito bom parar por aí, porque se a gente começar a cair, isso pode aí ganhar embalo e a situação pode ficar um pouco mais crítica. Então, ficando por aqui, que é o que a gente realmente acredita, pelo menos nas próximas, vamos dizer, até o fim dessa semana, quem sabe até o fim da próxima, que a gente se mantenha nessa faixa, é bem provável. Mas se isso é verdade, o volume vai ficar, então, nos níveis que a gente está vendo aqui, bastante deprimidos, levemente acima, um pouco acima desses últimos candles, todos eles menores do que os níveis que a gente vinha tendo pré-queda. Isso não é bom. Então é bom que a coisa se resolva e que a gente tenha mais volume e que consiga arrancar de novo com o preço. Mas até lá, essa é a nossa situação. Então é o chamado trading range, que a gente pode ver aqui, já estamos nas últimas 4 semanas. Então quando ele chega ali pelo 9K100, dá para começar a comprar. Quando ele começa a passar dos 9K3, pode começar a vender. Isso é a nossa opinião, não é recomendação, não é sugestão. E aí tu tem ali um trade de $200 em praticamente 10K. Está falando ali de 2%. Então, tu consegue fazer alguns trades ali, girando 2% do teu capital. E os preços, então, às vezes sobem, às vezes caem. Eles ficam visitando os limites de uma faixa e tu consegue aproveitar isso algumas vezes para comprar. Quanto mais longe dos limites, mais perto do centro, mais trades tu faz, menos tu ganha, quanto mais para a ponta é o contrário. Então não existe mágica nesse aspecto e é isso aí que a gente tem à nossa disposição. E aí a gente termina então a análise da Bitcoin, a gente vai para o Ethereum. Aqui no Ethereum, como a gente está começando a construir a casinha, nós ainda estamos aqui na média móvel de 20 apenas. Essa é o gráfico de 1 hora, a gente vê aqui como o Ethereum caiu bastante, ele saiu aqui dos 247 e foi até os 239, então foi uma queda aqui bastante grande. Agora a gente está lutando aqui contra a resistência, que é a própria média móvel, os 242, quase 243. Então nós vamos precisar um pouco mais de volume, exatamente o que desapareceu aqui do ativo. Então, na nossa perspectiva aqui, ele deve encostar nessa média e ficar junto a ela. Agora, tendo um arranque na Bitcoin, o que seria um arranque? Um teste aos 9K3. Tá? Aí a gente vê o Ethereum rompendo essa média aqui. Do contrário, ele deve ficar à média. E aí, claro, se por algum motivo a Bitcoin for aos 9K100, bom, aí a gente deve ter um mergulhozinho aqui até o fundo dessa que ele atingiu, olhando os fechamentos de 1 hora, e isso aí foi aos 239, logo abaixo dos 240. Então, uma queda de 1%, 2% no máximo, pro Ethereum, na pior das hipóteses, e no melhor dos casos, uma alta de quase zero, que é encostar ali no 242.7,
ele agora está no 241, então uma alta de 0,5%. Então essa aí é a perspectiva. Então a gente vê nas próximas horas um pouco espaço para alta e um espaço um pouco maior para a queda, mas mesmo assim não é uma grande movimentação. E aí a gente vem para o Brasil, é o gráfico semanal da Bitcoin em reais. Eu estendi a reta LTA aqui que cobria os preços. Então, para ter uma ideia do que pode acontecer aqui nesse gráfico, vamos dar uma olhada primeiro num período mais curto, vamos dar uma olhada no diário. E aí a gente vê com um pouco mais de resolução a possibilidade aqui dos preços tocarem mais uma vez aqui a LTA. Vamos ver se isso aí está de acordo com as fontes, então os drivers da Bitcoin aqui no Brasil em especial. Então vamos dar uma olhada no dólar index. O dólar index aqui apresentando aí uma fraqueza, uma dificuldade aí de romper a marca dos 96,6, que a gente já comentou aqui em outros podcasts. Ao mesmo tempo ela vem se mantendo acima aqui dessa mínima aos 96. Então ela está preso na casa dos 96. Em especial, enquanto ele não cruzar os 97 para cima, nós devemos ter aqui no Brasil o dólar abaixo dos 5,40. E os 5,40 ficam nessa faixa aqui logo acima. Então, nesse instante, a gente olha e vê no gráfico diário, tanto do dólar quanto do dólar index, a gente vê eles com um andamento lateral dentro de uma faixa e a gente está vendo a Bitcoin, então, com esse viés de baixa, apesar de a nossa perspectiva no curto prazo aqui, que é as próximas horas, próximos dias da Bitcoin, ficando nessa faixa dos 9K100, 9K13, então é perfeitamente possível que aqui no Brasil a gente encoste na LTA. Vamos dar uma olhada para ela, qual é o valor exato, logo acima ali dos 48.500, então 48.749. Então essa aí é a nossa expectativa para Bitcoin nas próximas horas, nos próximos dias, até o final desta semana. E aí, antes de encerrar, a gente mostra para vocês um gráfico aqui muito interessante para nós, que é o gráfico do ouro. Então vamos ver se eu vou acertar aqui a figura geométrica. A gente está aqui no diário, vamos dar uma olhada no semanal. O semanal é interessante. Nós traçamos aqui essas duas retas paralelas e aí o que acontece? Então a gente tem aqui um movimento interessante, que é, ele vem rente ao topo, ele sofre uma queda, ele vem rente ao topo aqui, ele sofre uma queda, ele vem rente ao topo, sofre uma queda e vem rente ao topo. Então ele testa os limites. Então o que a gente viu aqui? Esse período de queda, ele tem aproximadamente 6 meses, tá? Então, ele começa aqui em em fevereiro, agosto, fevereiro, aqui está o contrário, bem o contrário que eu estou falando, né? Então, basicamente aqui, outubro, fevereiro, aqui fevereiro, agosto, fevereiro, agosto. Então aqui em agosto ele deve chegar no topo e iniciar uma queda. Então se assim ele manter esse timing, tá? Então essa é uma visão importante que a gente vai acompanhar. O que para quem está operando com ouro ou está pensando aqui então em fazer uma entrada, a gente está vendo aqui um futuro possível topo da movimentação aqui em agosto. Então deveria estar aqui em cima no topo do canal, exatamente aqui aos 18.500, 19K, né? 18.5, 19K, ou seja, perdão, hundreds, né? Então é 1.850, 1.900 dólares aqui a onça. E aí ele deve cair, então, quem sabe aqui para casa dos 1.700 de novo aqui, talvez um pouco abaixo, furando aqui os suportes. Aqui já aconteceu algumas vezes, ele poderia sofrer uma realização, mas existe aqui essa possibilidade dele seguir essa trajetória de alta, tá? A gente lembra que ele teve aqui nesse período aqui que está ilustrado nesse canal, uma alta aí de 50%.
4%. Então, para um ativo como o ouro, isso aqui é bastante, tá? Para quem trabalha com criptomoedas, isso não é nada, tá? Mas essa aqui é a realidade que a gente está capturando aqui no gráfico, e a gente vê essa possibilidade, esse timing aí baseado nessa oscilação de acontecer então uma realização mantida aí esse período, esse tempo de 6 meses, em agosto agora, então estamos bastante perto, coisa de 2 meses aí no máximo, iniciar então uma trajetória descendente que deve então cruzar ou tocar aqui o fundo, tá? Então essa aí segue sendo a nossa expectativa para essa moeda. Com isso a gente termina o nosso podcast, a gente agradece a atenção e a audiência de vocês. A gente colocou hoje no ar um episódio da mergulho tecnológico falando sobre robôs. Então, eu preciso de um robô, então ali é 20 minutos, está aberto para vocês e muito obrigado então mais uma vez. Até a próxima. Tchau.